Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar mais uma vez aqui na casa do Senhor, para juntos adorarmos o nome dEle, que vive e que reina para todo sempre. Agradecemos a Deus por esta rica oportunidade, nossa presidência, Reverendo Emilson, que é o nosso líder ali do núcleo. Que Deus abençoe a sua vida de maneira especial. Eu quero ler com os irmãos Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 16. São Mateus, capítulo 16, verso 18, palavra bem conhecida de todos, que nos fala de quem é o verdadeiro fundador da igreja. Verso 18 diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode dizer amém? Quem é o fundador da igreja? É Jesus Cristo de Nazaré. Este que teve esta conversa com o apóstolo Pedro, aonde ele começa a perguntar: o que dizem por aí a meu respeito? Como estão falando sobre a minha pessoa? E os discípulos começam a dizer, uns diz que o filho do homem é João Batista, outros dizem que é Elias que deve ter voltado, outros Jeremias, ou um dos profetas. E ele chama ele: e vocês que estão junto comigo, que andam comigo todos os dias, o que dizem? Aí a palavra de Deus no verso 16 diz que Pedro é aquele irmão sempre que tem a resposta na ponta da língua, mais apressado. Ele logo responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a palavra de Deus diz que Jesus se alegra naquele momento e diz: você é um homem abençoado, bem-aventurado tu és, porque não foi a carne e não foi o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. E é tão interessante que Pedro, ainda nesse tempo, precisava passar pela verdadeira conversão, e ele rapidamente se alegra ali, mas continuando esta mesma caminhada, de repente Jesus repreende Pedro. Muitas vezes as pessoas falam de Jesus, até andam com Jesus, mas se não vigiar, por isso que o Senhor diz que verdadeiramente o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós somos pó e precisamos reconhecer isso, que todo ser humano, ele é fraco, ele é carne, ele é pequeno, mas nós servimos um Deus que é grande, que é forte, que é poderoso. Aleluia. E passado esse momento, as pessoas que hoje, até hoje, principalmente a Igreja Católica, se basearam nesta palavra para querer dizer que Pedro foi quem fundou a igreja. Mas a palavra de Deus, quando vamos estudá-la, nós vamos entender que Jesus está respondendo para Pedro, baseado naquilo da resposta que ele tinha dado: tu és o Cristo, tu és a pedra principal, tu és a rocha principal. E baseado nisso, Jesus está dizendo, baseado na tua resposta, Pedro, que tu és pedra, ou seja, tu és um fragmento de uma rocha, uma pedrinha pequena que saiu da grande. E baseado nesta tua resposta, eu te digo: eu edificarei a minha igreja. Ele está dizendo sobre
a pergunta que eu te fiz, e baseado na resposta que tu me deste, falando do Cristo, que é a rocha principal, que é a pedra maciça, eu edificarei a minha igreja. Então não foi Pedro quem edificou a igreja, foi Jesus Cristo de Nazaré. Se fosse Pedro, ela já teria acabado e parado, mas como foi Jesus que edificou, nós continuamos marchando em direção ao céu. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia! Muitas pessoas, a Igreja Católica colocou Pedro como o primeiro Papa, baseado nesta palavra, querendo confundir as pessoas, mas aqueles que têm o Espírito Santo, que não deixa ninguém enganado, sabe perfeitamente que quem fundou a igreja foi Jesus Cristo de Nazaré. Hoje as pessoas tentam mudar as coisas. Muitas igrejas, muitas denominações estão tentando pregar outro evangelho do que Jesus colocou. Os apóstolos, quando vieram, deram continuidade à igreja, eles continuaram baseados na doutrina de Jesus. E muitas pessoas hoje começam a modificar as coisas, começam a dizer que a igreja vai parar, precisam pintar as paredes de preta, precisam colocar jogos de luz, precisam inventar moda, porque senão a igreja não vai continuar, porque senão a igreja vai parar. Mas quem fundou a igreja, ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão pará-la. Aleluia! Por isso a igreja continua marchando todos os dias. Ela não vai parar, ela não vai acabar. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1 e verso 7, ele disse: se alguém vier, se alguém tentar transtornar, porque estão querendo, alguns transtornar o evangelho de Cristo, ele está dizendo, não pode ser mudado, não pode existir outro evangelho. No capítulo mesmo 1 e verso 8 ele diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, ele disse que não foi esse que eu vos tenho anunciado, considerai-o anátema, ou considerai-o maldito, irmão. Olha como a palavra de Deus nos esclarece. E as pessoas estão tentando. Nós precisamos fazer alguma coisa, porque a igreja vai fechar. Vai fechar não, porque quem abriu é aquele que tem a chave. Ele disse lá para João em Apocalipse: eu sou aquele que abro e ninguém fecha. Você crê nesse Jesus ainda que mantém a igreja de portas abertas? Aleluia! Fecha não, irmão. A igreja é de Jesus, Ele é o dono dela, Ele é o fundador dela, e ninguém vai fechá-la. Veio a pandemia, e as pessoas diziam, agora acabou a igreja, o diabo fazia festa por aí, vamos fechar a igreja vai parar. Aí eles acharam que a tecnologia só servia para eles. Aí Jesus, irmão, que dá sabedoria para o homem, Ele revelou para Daniel lá atrás, e disse que Ele ia multiplicar a sabedoria, o conhecimento, a ciência. E sabe o que Ele fez? Como Ele é o dono da igreja, Ele coloca as peças certas dentro da igreja. Ele coloca pastor, doutores, ministro, evangelista, mas Ele coloca técnico de som, Ele coloca câmera, Ele coloca músico, Ele coloca programadores. Aí o diabo ficou lá esperando. A igreja vai fechar, a igreja vai parar, os pastores vão ter que sair por aí, não tem jeito, não vai ter dízimo. Aí Jesus dá sabedoria, a igreja já estava preparada, com a equipe prontinha, e a palavra de Deus continuou sendo pregada, o evangelho continuou a chegar às casas. As pessoas, irmão, aceitaram Jesus durante a pandemia, pela transmissão da TV ou do celular. Sabe o que é isso? É porque o dono da igreja, ele não deixa as portas dela fechar de maneira nenhuma. Vale a pena servir a esse Deus, aleluia. Mas aí as pessoas não se contentam e dizem, olha, agora nós precisamos falar menos do pecado. Aí muitas denominações
vamos deixar esse negócio de falar de pecado e vamos amaciar. Aí as pessoas chegam, começam a encher, de repente começam a sair de lá. Outro dia eu estava ministrando num culto de Santa Ceia e ministrei a palavra inteira falando sobre o pecado, falando que Jesus não aceita pecado, que no céu também não entra pecado, que Deus não tem comunhão com as trevas. E de repente um jovem sai de lá e disse: olha, eu estava numa igreja dessas aí, mas eu já estava lá há vários anos e nunca tinha ouvido falar contra o pecado, e eu procurei a Assembleia de Deus, porque eu falei, eu preciso da verdadeira igreja que fala contra o pecado. A igreja não precisa fazer aliança com o mundo, porque o dono dela é Jesus, e ele disse que comunhão há das trevas com a luz. Não tem jeito, irmão, de parar a igreja, porque Jesus é o dono dela e mantém a igreja de pé. Aleluia. Aí muitos por aí dizem: não, nós precisamos fazer aliança, a eleição não deu certo, aí agora vão fechar as igrejas, vão fechar coisa nenhuma. Quanto mais bate na igreja, a igreja cresce. Quanto mais tenta fechar as portas da igreja, Jesus abre mais porta. A igreja continuou crescendo, a igreja continuou abrindo congregação, a igreja continuou alcançando almas, a igreja está aí, a igreja está crescendo, está construindo. Aí agora a gente sai por aí, alguém fala: você é crente? Somos crentes. E você é de qual igreja? É daquela bonitona ali da Rondon Pacheco. E eu glorifico o nome do Senhor. A igreja continua reformando, a igreja continua construindo, a igreja continua crescendo, porque o dono da igreja gosta das coisas boas. Aleluia. A igreja não para, não é o político, não é o governante que vai parar, porque ai dele se levantar contra a igreja do Senhor. A palavra de Deus diz que levantou um certo Herodes, e ele gostava de receber a glória para ele, e de oprimir os crentes, e de matar os servos de Jesus. Mas quando esses homens se levantam e pensam que vão parar a igreja, Jesus manda o bicho comer a carne deles, como mandou comer a carne daquele Herodes lá que morreu, comido de bicho. Ai daqueles que se levantam contra a igreja do Senhor. Ou Jesus mata, ou Jesus salva, como fez com Saulo. Ninguém vai parar a igreja continua crescendo, produzindo e salvando almas para o reino dos céus. Você faz parte desta igreja verdadeira, você pode glorificar esse Deus. Aleluia. Muitas pessoas por aí já estão tentando mudar as coisas, aí colocam uma cruz na igreja e diz: não, é para atrair as pessoas. Não, o Jesus, dono da igreja, ele já desceu da cruz, ele não está mais lá. A palavra de Deus, Paulo escreve e diz que ele pegou a carta de condenação que o diabo tinha na mão contra nós, e ele foi lá e cravou na cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque ele não está mais lá. Nós não precisamos de colocar a cruz aqui, nós não precisamos de encher taça de água para as pessoas tomar banho, nós não precisamos de sal grosso, não precisa dar volta em fogueira. Não, irmão, isso é coisa para atrair a atenção do povo. Mas a verdadeira igreja, ela prega o evangelho verdadeiro, ela fala contra o pecado, ela diz: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e ainda leva para morar no céu. Esta mensagem basta, não precisa de mais nada. Não precisamos inventar coisa, não precisamos inventar coisas para chamar atenção. Não, prega o evangelho e fala do dono da igreja, porque ele garante, aleluia, que a igreja se mantém de pé. Oh, aleluia, aleluia. Este é o Jesus que nós servimos. O hino da harpa cristã de número 422, ele nos alerta e fala a esse respeito. Ele começa na primeira estrofe dizendo assim, no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor.
As nuvens terrestres não podem a glória do gozo celeste que Deus preparar. Aí nós continuamos cantando e falando: irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades. A Deus do céu tenho muita saudade, da glória que lá hei de ver. Precisa somente disso, continuar falando que existe o céu nos aguardando, continuar falando que se não aceitarmos Jesus, estamos condenados à perdição. A igreja não precisa enfeitar nada, irmãos, porque quem brilha é o dono dela, é Jesus de Nazaré. Quem é o grandão é Ele, quem é melhor é Ele. Ele diz: tudo o que fizeres, Paulo escreve aos Colossenses dizendo: fazei tudo para a glória de Deus. Não precisa enfeitar, não precisa mudar as cores, não, basta falar de Jesus, que Ele garante a igreja de portas abertas, porque Ele disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O político não vai parar a igreja, irmão, não, o governante não vai parar a igreja. Aí tem muita gente que diz: não, é preciso fazer uma aliança boa. Nós temos que ocupar os lugares, sim, mas abraçar com o pecado de jeito nenhum. Quando teve o resultado da eleição, teve um líder por aí que traz vergonha para o nome da igreja, que disse: quero perdoar o governante, o Lula, que foi eleito, quero abraçar ele, com medo, irmão, da igreja fechar. Já estamos em 2024, já vamos para o segundo ano, a igreja está crescendo todo dia, sendo abençoada. Vai fechar coisa nenhuma. Ai daqueles que se levantam contra a igreja do Senhor, não pode parar ela de jeito nenhum. Aleluia. Jesus disse lá para João, capítulo 3, versos 7 e 8 de Apocalipse: eu sou aquele que abro e ninguém fecha, fecho e ninguém abre. Vamos ler juntos, se puder colocar Apocalipse 3, 7 e 8. Não é o sistema que vai fechar as portas da igreja, porque quem abriu ela é forte e poderoso, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele continua depois no verso 8 dizendo que Ele colocou uma grande porta, uma porta aberta que ninguém pode fechar. É a porta da igreja, é a porta para a pregação do evangelho. Quando as pessoas ficarem com medo, em vez de sair por aí, irmão, se todo cristão soubesse o poder que Jesus deu para a igreja, eles, em vez de brigar pela rua por aí, por causa da política, disto ou daquilo, iam falar do nome de Jesus. Como a igreja seria muito mais vitoriosa. 1 Coríntios, no capítulo 16, no verso 9, o apóstolo Paulo escreve àquela igreja dizendo: uma porta grande e eficaz se nos abriu. É a porta para continuarmos falando que Jesus salva, que Jesus cura e que Jesus leva para morar no céu. Esta porta está aberta em Uberlândia, no Brasil, em muitos lugares por aí. E o meu Deus me diz nesta noite para falar ao teu coração: aproveite que a porta está aberta, porque Jesus está chamando homens e mulheres para participar desta grande igreja que Ele abriu, que não pode se fechar. Aleluia, aleluia. As portas do inferno não vai prevalecer.
pode inventar moda, pode criar isso, pode dizer que vão taxar a igreja, pode dizer que vão punir a igreja. Não, com Jesus ninguém pode brincar, irmão. Com Jesus ninguém pode brincar. Vivemos períodos terríveis de perseguição à igreja, e quanto mais se perseguiu a igreja, mais a igreja cresceu. Eu creio que conheci um homem, um grande fazendeiro, lá na minha terra, no Pará, chamado Filos Mino. Este homem, ele era um grande fazendeiro, e ele colocou no seu coração, ele disse: eu vou matar crente, e vou fechar a igreja, e vou queimar a Bíblia, onde eu encontrar. E ele chamava os seus capangas, e os pistoleiros, e mandava por ali. Quando ele descobria que mudavam um crente para suas fazendas, ele mandava lá na sua casa e tirava a Bíblia de dentro da casa e queimava na frente daquela casa, na frente deles todos. Mas, meu irmão, ele foi tentar lutar contra Jesus Cristo de Nazaré. Ele pensava que estava lutando contra a igreja. Não, ele estava lutando contra o dono da igreja. Mas certo um dia, o irmão Filos Mino teve um encontro com Jesus, e Jesus disse para ele: você pensa que está lutando contra os meus pequeninos? Tu estás lutando contra mim. E ele ficou todo trêmulo, não conseguia falar. E naquele mesmo dia ele disse: eu quero entregar a minha vida nas mãos de Jesus. E a partir daí, aquele homem que fechava a igreja e queimava a Bíblia, começou a usar os seus recursos para abrir a igreja e para comprar a Bíblia e dar para as pessoas. Ficou durante muitos anos falando de Jesus, até Jesus recolher ele para o céu. Não adianta querer parar a igreja do Senhor, ela vai continuar marchando, ela vai continuar avante. Vivemos tempos difíceis, irmão. Muitas vezes os irmãos não podiam nem dar a paz do Senhor, que é algo tão especial que Jesus deu para a igreja. Ele disse: eu deixo a minha paz eu vos dou, não dou como o mundo dá. Olha como o crente se comunica. As pessoas do mundo aí, tem uns que se comunicam que faz até medo de ouvir, irmão. Mas quando o crente chega perto do outro, ele diz: a paz do Senhor Jesus. Aí o Espírito Santo invade o ser, o ambiente e a alma, e algo diferente acontece. Aleluia. Mas não foi sempre assim, meus irmãos. Teve um tempo que perseguia tanto a igreja que os cristãos não podiam se identificar, mas mesmo assim a igreja não parou de crescer. Houve um tempo que os irmãos andavam pela rua e ele via alguma pessoa fazer um risquinho no chão, como se fosse a banda de um peixe. Aí o outro irmão chegava e fazia o outro risco por cima e emendava. Aí ele reconhecia que era um verdadeiro servo de Deus e se abraçava e glorificavam o nome do Senhor. Hoje nós podemos falar por aí para todo mundo ouvir: eu sou cidadão do céu, eu pertenço à igreja de Jesus. Você ainda tem coragem de fazer isso? Ainda tem coragem? Levante a sua mão nesta noite e agradeça a Deus por isso. Aleluia. Nós somos cidadão do céu, e o diabo não pode parar a igreja do Senhor. Meu irmão, e agora, pastor, o que é que eu devo fazer? A palavra de Deus em Colossenses, no capítulo 4 e no verso de número 5 diz: é tempo de remir o tempo. Outra tradução como a minha diz: aproveite as oportunidades. A igreja precisa ocupar os espaços, sim. Não pode fazer aliança com o mundo, mas ela precisa ocupar os seus lugares. Eu sempre defendi a bandeira, toda a igreja que eu passo, como lá no Pará fizemos muito isto, falar para os irmãos e trazer esclarecimento. Nós somos servos de Deus e precisamos ocupar os espaços que Ele nos dá. Muitas pessoas estão vendo aí as nossas faculdades, universidades sendo totalmente invadida pela ideologia de gênero. Estamos vendo as nossas escolas, às vezes estamos vendo aí homossexuais alfabetizando as nossas crianças. Sabe por que está acontecendo, irmão?
É porque muitas vezes a igreja está desconhecendo o poder que Jesus deu. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e o que ela ligares na terra será ligado no céu, o que ela desligar na terra será desligado no céu. O Senhor nos deu o poder, sabe para quê? Para aproveitar as oportunidades, ocupar espaço. Sabe o que eu penso e o que eu vejo pelos meus olhos da fé? Antes eu ficava preocupado e falando: Jesus, como vai ser o futuro da igreja? Como vai ser os meus netos? Como vai ser os meus bisnetos? Como vai ser, Senhor? E um dia o Espírito Santo disse: você esqueceu do que eu falei para o meu profeta? Vai lá. E eu fui, e de repente eu vi ele dizendo assim: não te preocupa, não é só você que sobrou não, meu servo. Tem 7.000 joelhos que ainda não se dobraram. E eu falei: Jesus tem os dele, Jesus tem a sua igreja escolhida, a geração futura não será derrotada não. E eu falei: Senhor, eu vou levantar a bandeira e dizer para a igreja: precisa ocupar o seu espaço. Sabe o que eu vejo, irmão? Eu vejo, e graças a Deus por isso, que hoje a igreja já tem, principalmente na nossa cidade de Uberlândia, muitas escolas, mais de 2.000 alunos sendo alfabetizados por homens e mulheres de Deus, que ocupam os seus lugares. Eu almejo e vejo isso que vai acontecer. Você chegar numa delegacia para fazer alguma coisa ou tomar conhecimento de alguma coisa, e o delegado vai apertar sua mão e dizer: a paz do Senhor Jesus. Os juízes que vão estar julgando as causas, eles vão dizer: antes nós vamos levantar e orar e agradecer o Deus dos céus. É a igreja ocupando as oportunidades que Deus dá, os seus espaços. E eu sempre tenho profetizado, eu faço isso ali no Morumbi. Eu profetizo que os seus filhos, que estes jovens, essas crianças, daqui vai levantar juízes, daqui vai levantar médicos, daqui vai levantar radialista, daqui vai levantar prefeitos, vereadores, deputados, porque não presidentes. Esta é a minha oração em favor da igreja. Se você estiver tomando posse disso para você e para a sua geração, receba em nome de Jesus, receba esta palavra profética. O Senhor vai colocar a igreja para ocupar os lugares da sociedade. Sim, irmão, eu me alegrei tanto de ver aqui homens de Deus nesta igreja, que às vezes você vê lá na rua, passando na viatura, fardado como policial, e de repente você vê ele aqui glorificando o nome do Senhor. A igreja ocupando as oportunidades, ocupando os seus espaços na política, na medicina, na polícia, principalmente na educação. Eu vou ver isso acontecer em nome de Jesus. Os professores das faculdades, das nossas escolas, você crê nisso? Você crê nesta palavra? Em nome de Jesus, vão ocupar os espaços, sim, irmão. O Senhor nos chamou por isso. Ezequiel, ele escreveu no capítulo 22 e no verso de número 30, diz que o Senhor estava procurando, os olhos do Senhor, ele fica procurando os fiéis da terra. E Ezequiel diz: procurei um homem que estivesse na brecha para ocupar o espaço e não destruir. Sabe por que Jesus, sabe por que Deus ainda não castigou esse mundo? Por causa da igreja que está aqui, e a palavra de Deus fala sobre isso. Sabe por que o anticristo não reinou ainda? Porque a igreja não foi tirado. Enquanto a igreja estiver aqui, ocupa o espaço, ocupa os lugares bons. Não, mas foi feito só para os ímpios. Mas é só os ímpios que é médico? Mas são só os ímpios que são médicos, que são doutores, que são professores, que são empresários? Não, a igreja precisa reconhecer isso, que o Deus dos céus é poderoso, e Ele pode te honrar e colocar no lugar de destaque. Sim, é para mim se aparecer? Não, é para o nome dEle ser exaltado, é para o nome dEle ser glorificado, porque Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus continua com as mãos estendidas para abençoar a igreja. Jesus continua com as mãos estendidas para abrir porta para a igreja. Você quer nesta palavra, pode dizer amém? Oh, aleluia. Procure em nome de Jesus ocupar o espaço.
não fale palavras que vão deixar pessoas para baixo. Um dia um jovem me procurou e disse: pastor, eu vi o senhor pregando, falando que as nossas palavras têm poderes, falando que eu posso ocupar espaço. Eu falei: pode, jovem, o que você deseja? Ele disse: eu desejo ser um empresário nesta cidade, eu tenho muita vontade, mas eu não tenho nem casa para morar, a minha família é muito pobre. E eu falei: pois confia no Senhor, eu libero uma palavra profética sobre a sua vida, o Senhor vai te abençoar, procure se ocupar. Você está estudando? Ele disse: não, saí da escola. Pois volte para a escola, comece a estudar, comece sim a buscar sabedoria, e eu vou orar por você e liberar uma palavra profética de bênção sobre a sua vida, e o Senhor vai te abençoar. E ele tomou posse daquela palavra, estudou, e por pouco tempo ele colocou uma lojinha, ele colocou lá a CG, materiais de construção, e ele me ligou e disse: pastor, ore aqui, é pouquinho, mas eu comecei, o senhor falou, e naquela liberou a palavra profética, eu tomei posse. Meu irmão, demorou pouco tempo, Jesus foi abrindo as portas, e ele abriu a segunda, ele abriu a terceira, e Deus foi abençoando a vida dele. Esses dias ele passou e mandou uma mensagem: pastor, eu estou vindo dando uma palestra aqui em Araguari para muitos empresários, porque o Senhor te usou para abençoar a minha vida, e eu estou passando por Uberlândia, descendo no voo aqui, glorificando o nome do Senhor. Jesus continua abençoando a igreja, é só você ocupar o espaço que a bênção do Senhor chega. Você pode dizer amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando as vossas vidas. Oh, aleluia. Eu quero orar com você nesta noite. Se puderes, coloque-se de pé e vamos orar e tomar posse desta palavra. Você pode colocar diante do Senhor a sua casa, a sua geração, a sua família, e dizer: Senhor, eu estava preocupado, mas não estou mais. A minha geração, o Senhor vai levantar homens de Deus e mulheres de Deus para ocupar os espaços. Tu está preocupado com a sua geração? Como serão os pastores de amanhã? Serão homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que vão ocupar lugares, porque Jesus é o dono da igreja. Ele não vai permitir que a igreja pare, ela vai continuar avançando. Você toma posse, levante a sua mão. Você toma posse, levante a tua mão. A tua geração será abençoada. Profetiza isso agora. Profetiza assim. Profetiza que vai haverá muitos casamentos na sua casa, na sua família. Eu estou profetizando isso na minha casa. Vai ter bênção de Deus chegando, sim, na tua casa e na tua família e na tua geração. Tome posse da palavra profética que o Senhor vai te usar e colocar em lugar de destaque, sim, em nome de Jesus. Senhor, eu estou orando com a tua igreja agora, pois tu és o dono dela, Senhor. Foste tu que a edificaste, foste tu, Senhor, quem a fundaste. E nesta noite, Senhor, nós estamos usando a palavra profética que o Senhor já nos deu, que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. E por isso nós profetizamos, Senhor, que o amanhã da nossa casa será abençoado, que a minha geração, Senhor, que a geração da minha, Senhor, descendência serão instrumentos usados nas mãos do Senhor, que o Senhor vão colocar em lugares em destaque da medicina, da educação, da governança deste país e deste mundo, que o Senhor vai levantar médicos, que o Senhor vai levantar pastores, que o Senhor vai levantar mulheres cheias do Espírito Santo, que o Senhor vai levantar cantores, pregadores da tua palavra, cheios do teu Espírito Santo, para dar continuidade à tua obra e ocupares os lugares de destaque. Em nome de Jesus nós oramos e cremos, em nome de Jesus.